Por questão de estudo, e obviamente já não nos apegamos a isso, pelo menos não na nossa equipe, né? Superioridade ou inferioridade, se fôssemos classificar um mestre ascensionado numa graduação de 50 mil, o senhor estaria na qual? Por questão de estudo? Sim. O senhor não vai ter nenhuma vaidade para falar isso, não faz sentido. Estaria na graduação de 100. 100. Ou seja, ao senhor é dado muito mais responsabilidade. Sim. Então, quem é que contratou os seus serviços? De modo muito interessante isso. Porque o povo vê assim, né? Sim. Os meus serviços foram pedidos ou necessários por grandes inteligências que querem o avanço planetário. Bom. E essas inteligências avançam para um bem maior. E aqui já estão um longo período ajudando nessa grande evolução. A minha ocupação é mais ligada a auxiliar nesta evolução planetária e observar as interferências de pessoas, seres que vão contra uma evolução desse planeta, a um desenvolvimento lógico, um desenvolvimento a um favor do bem, sempre não interferindo e punindo, mas observando para que tudo caminhe numa lei natural do que é necessário. Caramba. E o senhor é tão físico quanto um espírito? Sim. E o senhor é tão físico quanto um encarnado, ou pode se tornar? Posso, muitas vezes, parecer. Mas se alguém for tocar, sabe que tem a mesma fisicalidade de um espírito. Mas assusta igual, se precisar. Claro, claro. É o mesmo caso dos extraterrestres que se veem por aí? Ou eles são tão físicos quanto a gente? Alguns são físicos igual a vocês e outros iguais a nós. E eles caem dentro da sua jurisdição? Sim, sim. Salve sua luz. Graças. Tudo bem com você, meu querido? Graças a Deus. Muito obrigado. Qual é o nome do senhor? Lau. Comandante Lau. O senhor conhecido. Por que o senhor é conhecido como Comandante Lau? Uma das funções que eu exerço no plano que estou, sou chamado de comandante. Por isso, Comandante Lau. O senhor pode explicar um pouco como se alcança o posto de comandante, se é para todo mundo? Podemos dizer que pode sim ser para todo mundo, pois por que não? Como se alcança? Estudando, se aperfeiçoando, aprendendo, se elevando cada vez mais, estando em afinidade com o propósito sobre o que você vai ser um comandante. Se eu posso ser o comandante na função que eu exerço, depois eu me aplico. Eu tenho minha disciplina e o meu estudo contínuo para exercer as minhas funções no meu plano. Quem que não pode fazer isso? Todos podemos. Todos estão abertos a sempre aprender e a se elevar. Não que eu esteja num nível elevado ou avançado, mas a tirar dessa zona de conforto letárgica e
parada e trazermos para uma zona do melhor, do avançado, do movimento. O que o estudo faz para o espírito? O estudo é um conhecimento profundo sempre. Não importa como, mas o estudo contínuo do ser sempre o eleva, criando novas situações, novos movimentos, tirando aquele que está parado, trazendo um novo. Está tirando de um estágio sólido, levando a um líquido, onde se molda naquilo que é necessário. Quando se diz que o conhecimento é uma ferramenta que precisará mais cedo ou mais tarde ser abandonado para viver a plenitude da vida, o que se deve entender com isso? Eu entendo que não devemos nos apegar àquele conhecimento que adquirimos, pois a vida, naturalmente, nos levará a novos estágios, a novos conhecimentos. Sempre. Pois se ficarmos sempre como os discípulos, acreditando nunca estarmos prontos, não vamos alcançar e nem estagiar pelos caminhos da vida. Sempre estaremos parados, estudando, mas não de uma forma proativa, mas de uma forma de não ter confiança em si. Então, qual a diferença para o senhor entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento adquirimos, muito e muito. Podemos adquirir infinitos conhecimentos sobre infinitas áreas, diversidades. A sabedoria vem como lidamos com aqueles conhecimentos ou com a falta deles. Pois podemos ter várias faltas de conhecimentos em diversas áreas, mas uma sabedoria grandiosa de lidar e aprender com a vida, com aquilo que a gente já sabe. Qual o provérbio chinês que o senhor mais gosta? Por que eu te daria um provérbio chinês? Por quê? Então, realmente, essa é uma boa questão. Por que a gente associa o nome Lao ao Oriente? Talvez por ser um nome que deriva e ser muito próximo ao que eles sempre usam. Mas o senhor não tem ligação com o Oriente? Tenho, mas não uma ligação como pode acreditar. Talvez não tenha uma ligação, pode ser um espírito chinês. Sou um espírito do universo, totalmente ligado aos ensinamentos daquela terra e de como ela se aplica. Talvez poderíamos falar de um provérbio, de um estudo. Mas quando você quer tanto se aprofundar nos conhecimentos interiores, será que temos que nos apegar a denominações? Ah, sim. Entendi. Muito bom. Tem um provérbio chinês que eu queria estudar com o senhor, Pode me dizer. que fala assim: a gente todos os dias arruma os cabelos, por que não o coração? Quando se diz isso, de que forma o ser humano pode aplicar essa naturalidade com a qual se arruma para as coisas do coração e da alma? Com a mesma naturalidade que observamos coisas tão comuns como o pentear dos cabelos, o arrumar dos cabelos, os toques, o escovar de dentes, a nossa higiene, talvez estética, mas se começarmos a observar que toda essa
naturalidade pode ser aplicada também no nosso conhecimento interior, no nosso coração, aquilo que a nossa alma tanto necessita beber e se informar naquilo que ela realmente é, pois ficamos muito presos a condicionamentos exteriores e esquecemos de observar o interior. E se colocamos a mesma disciplina e a mesma condição de bem-estar daquilo que fazemos no exterior como no interior, cresceremos uma evolução muito maior. Quando se diz que a verdadeira sabedoria é alcançar o estado do nada saber, o que a gente pode compreender disso? A forma que eu vejo que alcançar a sabedoria é o nada saber, é entender que nesse constante da vida, nessa fluidez e naquilo que eu abro, no grão de areia em que sou, conectado a todo o universo e a todo o deserto que é este universo e pode me trazer, quanto mais eu for um copo vazio, quanto mais eu estiver aberto para receber o novo, eu terei maior facilidade em me desenvolver e crescer, pois naquela hora que eu entendo que nada mais tenho a aprender, estou fechado para todas as possibilidades divinas e de vida que eu posso ter. A filosofia tem um ramo que se chama epistemologia. Vou ler o significado e fazer uma questão para o senhor em cima. Reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, especialmente nas relações que se estabelecem entre o sujeito indagativo e o objeto inerte, as duas polaridades tradicionais do processo cognitivo, teoria do conhecimento. Como que o ser humano adquire o conhecimento? Obviamente, através da interpretação que as ferramentas dos sentidos lhe proporcionam. Comparado com um espírito astralino, e vamos ouvir a sua resposta primeiro nisso. Um ser humano passa na vida física inúmeras situações onde ali vai aprendendo e deixando fluir dentro de si um conhecimento, uma absorção dentro de si. Uma absorção, claro. Isso. Dentro de si, dentro de tudo aquilo que ele pode ter. Aquilo só é realmente conduzida quando há um efeito quase que corporal dentro daquela nova, dentro do que o novo pode te trazer. É quase que algo como um êxtase quando aprendemos o beabá, pois estamos nos abrindo para um novo mundo, com novas possibilidades na infância, de podermos nos comunicar com os outros ali do meu meio ambiente. E assim, com aquela naturalidade, com aquela grandiosidade que sentimos quase que corporal, estonteante dentro de mim, vamos aprendendo. No mundo astralino, também, conforme vamos aprendendo e observando a grandiosidade que existe nesse universo rico e infinito, vamos sentindo nos nossos corpos que o beabá é tão rico, tão igual, quando eu descubro toda a minha interação divina, pois ali estou observando que eu posso estar no todo, fazendo parte daquele todo, tão igual.
quando estou como criança, poder me comunicar com aquele que é o todo para mim. Até onde, comandante Lau, as ferramentas dos sentidos podem ser confiáveis? Quais sentidos? A gente interpreta a realidade com as ferramentas dos sentidos, o tato, o olfato, o paladar e a visão e a audição. E aí, até onde a realidade que eu vejo é um condicionamento desses meus sentidos? Então, qual é o limite desses meus sentidos de compreender a verdadeira realidade das coisas? O limite se apega a muitas ilusões que esses sentidos também acarretam em nós. Pois quando estamos aí, podemos dizer que tudo aquilo que eu vejo, toco, sinto é real, acreditando que só existe aquilo. Mas quando eu percebo com uma sutileza extrasensorial com aquilo que a alma tem a me oferecer, aquilo que a alma está se mostrando dentro de um outro campo, dentro daquilo que o peito, o coração se expande, e deixo todo esse campo extrasensorial muito além, eu invado o todo e não me fico ligado apenas no ambiente em que eu acredito estar, mas eu flutuo por todos os ambientes em que realmente estou. O limite é aquilo que você quer ver, pois vemos só aquilo que acreditamos ser melhor para a nossa compreensão. Afinal, não teria você acreditado que eu sou só um chinês? Em nenhum momento me apresentei como tal. Realmente, como um oriental versado na cultura chinesa. Eu acreditava nisso. Talvez nós acreditamos e nos limitamos naquilo que seja mais conveniente. Não deixamos, não permitimos ir além e sentir a profundeza do Espírito. Claro. No meu caso e no seu foi porque eu não investi o tempo pensando sobre isso. O senhor acha que, em geral, é um fator limitante as pessoas não investirem tempo refletindo? O próprio Platão falou que as pessoas precisam pensar mais. Fala um pouco sobre isso, para não tomar erro por verdade e verdade por erro. Sim. Se cada vez as pessoas refletissem mais sobre tudo que vivem, tudo que sentem, percebem, como que aquilo afeta sua vida, sua bioenergia, o todo, seus relacionamentos, suas crenças e como isso gera o seu dia a dia e a sua evolução, ou sobre aquilo que os próprios espíritos vêm a dizer o que é ou não é. Se todos refletissem, teriam grandes guias de sentir a si mesmo. Claro. E não ficar presos ao que é mais conveniente do momento, que é o mais fácil. Pois quando falamos de sentir e de refletir, estamos falando de um processo grandioso de introspecção, onde nem sempre todos queremos ir, pois temos medo do que podemos encontrar. Eu tinha a impressão que o senhor era um mestre ascensionado que, pela cultura oriental, se despertou. Explica pra gente o que o senhor é de fato, que é perguntando o que se sabe. Meu nome O é senhor falou Lau. que é um comandante. Sim. Certo. Um dos grandes campos de atuação que exerço é muito em grandes equipes que estão ligadas
a ajudar a encaminhar a evolução no planeta e me relaciono diretamente a lidar muitas vezes com seres com muita ignorância que querem ir contra esta evolução, mas não num combate ilusório, mas naquilo que eu posso agir para ajudar e acrescentar nesse todo. E nesse meu processo, em muitos períodos, estive ligado, intuição, inspiração aos meus amigos e irmãos que nasceram no Oriente, na China, trazendo ali o que se precisava trazer. O senhor já encarnou na Terra? Não. Não. Agora estamos conversando. Entendi. Então, quem é que contratou os seus serviços? De modo muito interessantíssimo. Porque o povo vê assim, né? Sim. Os meus serviços foram pedidos ou necessários por grandes inteligências que querem o avanço planetário. Boa. E essas inteligências avançam para um bem maior. E aqui já estou um longo período ajudando nessa grande evolução. Longo período que a gente conta um tempo muito diferente, né? E às vezes 800 mil anos para vocês é brincadeira. Quanto tempo é esse longo período? Para mim e para você. Para o senhor? No tempo da Terra. O tempo da Terra. Que o senhor tem estado aqui? Não é tanto, não. Uns 50 mil anos. 50 mil anos atrás, um espírito que nem eu estava onde? Igual a você, caminhando para cá. Entendi. Claro, nós vivemos em diferentes orbes e conforme as diferentes necessidades e o que o espírito carrega, o propósito, ele é direcionado para determinada ilha vibratória. Exatamente. É isso? Exatamente. Certo. Então, qual é a diferença entre o senhor e o interplanetário Lúcius, em termos de ocupação? A minha ocupação é mais ligada a auxiliar nesta evolução planetária e observar as interferências de pessoas, seres que vão contra uma evolução desse planeta, a um desenvolvimento lógico, um desenvolvimento a um favor do bem, sempre não interferindo e punindo, mas observando para que tudo caminhe numa lei natural do que é necessário. Caramba! E o senhor é tão físico quanto um espírito? Sim. E o senhor é tão físico quanto um encarnado, ou pode se tornar? Posso, muitas vezes, parecer. Mas se alguém for tocar, sabe que tem a mesma fisicalidade de um espírito. Sim. Mas assusta igual, se precisar. Claro, Sim. claro. É o mesmo caso dos extraterrestres que se veem por aí? Ou eles são tão físicos quanto a gente? Alguns são físicos igual a vocês e outros iguais a nós. E eles caem dentro da sua jurisdição. Sim. Então, se existe esse sistema de controle e amparo, é porque tem muita gente saindo da regra. Sim. O que faz um espírito encarnado numa densidade tal qual a nossa, que já tem tecnologia para vir tão longe,
ainda ter egoísmo. Ou querer atender aos apelos do eu exclusivista. A mesma vibração que muitas vezes vocês têm. É o que pode trazê-los aqui, é o que pode motivá-los à ignorância, muitas vezes. Essa ilusão grandiosa do que é o melhor, do que é o certo e o errado. O senhor tem contato e sabe todos os benevolentes que estão hoje pousados na Terra e caminhando entre nós? Sim, sim. Todos? Sim. Claro. E quando eu digo o senhor sabe, o senhor tem dentro da sua tecnologia. O senhor não guarda isso de cabeça porque nem tem necessidade. Não há necessidade. Sim, temos uma tecnologia para, assim, controlarmos e sabermos tudo que é necessário saber. E pode-se dizer que na Terra existem muitos espíritos encarnados em outros planetas que vieram para cá, mas que têm a mesma densidade que a gente. Sim. Parte deles tem interesses próprios e parte deles já conquistou a si próprio para a universalidade do bem. Exatamente. E eles chegam a se encontrar e brigar entre eles. Algumas vezes. Por que um ser que já conquistou a si mesmo, para o bem e para a paz, vai se permitir interagir numa vibração de alguém que quer briga? Muitas vezes é necessário lidar com algumas situações, até pelo desempenhar da ignorância daquele que vibra no contrário, refletindo algo que ainda existe dentro de si, pois estamos sempre no despertar grandioso. Mas nesse despertar grandioso há vários espelhos ilusórios dentro de nós. E nesse despertar há uma vibração. Nesse reflexo pode-se encontrar aquele semelhante que nós acreditamos não ser mais, mas ali existe. Meu Deus. Ou seja, por mais evoluídos que estejamos, ou mais conscientes, ou quanto maior poder temos de nossa própria consciência, se interagimos com aqueles que estão mais baixo, é porque ainda tem um pouco deles em nós. Exatamente. Se vocês observam aqueles que vocês julgam ser os demônios, os seres das maiores profundezas, estralinas, umbralinas, abissais, olharem com superioridade, acreditando que aquilo não é mais uma parte de vocês, e até muitas vezes ver um combate ali, é só um espelho daquilo que muitas vezes você não quer mais enxergar, mas está lá, tão preso, sólido, que muitas vezes nem posso imaginar. Qual que é a sua interação com os mestres ascensionados? Direta. Uma interação muito direta, pois o meu trabalho é muito estreito ao deles. Então estamos sempre conectados e nos relacionando para poder observar, entender e nos ajudar a um propósito maior. Por questão de estudo, e obviamente já não nos apegamos a isso, pelo menos não na nossa equipe, né? Superioridade ou inferioridade, se fôssemos classificar um mestre ascensionado numa graduação
de 50 mil, o senhor estaria na qual? Por questão de estudo. Sim. O senhor não vai ter nenhuma vaidade para falar isso. Não faz sentido. Teria. Estaria na graduação de 100. 100. Ou seja, ao senhor é dado muito mais responsabilidade. Sim. É isso que eu queria chegar. O que representa ter mais responsabilidade comparado ao mestre ascensionado? Para mim, nada. Não há nenhuma diferença, pois vejo os tais mestres como amigos que têm um trabalho tão glorificador quanto o meu, e essa responsabilidade é aquilo que gosto de exercer. Gosto de interagir e aprender também nesse desempenho para que nós constantemente traga essa evolução a este planeta. Eu também gostaria, e a pergunta buscou mais nesse sentido que eu vou perguntar para o senhor, apesar de eu agradecer muito essa resposta, de saber do senhor quanto de si próprio é preciso suportar para lidar com tantas responsabilidades e não se deixar levar por nenhuma das provações que imagino que até o senhor deve ter. Acredito, por todo o tempo e por minhas, ser só mais de alguns, pois, como eu disse, não sou o único e nem muito acima, faço parte de um grupo. Acredite uma coisa, quanto mais você tem em si a confiança no todo, mais prazeroso é aquele seu trabalho, fazendo aquela função plena, entendendo que tudo que eu faço está dentro daquilo que eu acredito ser melhor, respeitando como o mundo vê, pois cada um nesse universo, inclusive os mestres e os outros anjos ou qualquer ser divino, vê de uma forma diferente. E todas essas diferenças são tão grandiosas e produtivas quanto aquelas que eu me coloco. O que determina a licença de um ser humano para falar com um extraterrestre pessoalmente? O que determina aquilo que quer ser dito. Se você precisa, se tudo aquilo for para uma situação de um crescimento, de elevar, sim. Se não, não. Não existe o gratuito no universo. O que te leva a conversar à toa? Claro, entendi. Tem que ser um propósito com fundamentação. Exatamente. Porque se eu não fico inútil nos meus dias e eu não sou só mais um ser humano encarnado, quanto mais os outros que vieram de longe. Exatamente. Para que a conversa não teria uma elevação. Claro que sim. Eu imagino que no meu lugar o senhor talvez fizesse a mesma coisa que eu vou fazer. Pedir ao senhor, já até sabe, para o senhor conseguir um encontro meu
para fazer um trabalho igualzinho, estou falando para o senhor, com um extraterrestre encarnado, na mesma vibração que eu, nesse planeta, inicialmente. O senhor pode conseguir isso? Podemos estudar. Dentro desse estudo, de uma forma consciente. Talvez, não te prometo, mas talvez. O não eu já tinha, né, mestre? Quando o senhor fala assim, talvez, quais são a maioria das coisas que se tem que considerar, e eu vou imaginar algumas. Tem que se considerar que ele tem que ser muito parecido com a gente. Sim. Porque assim dá liberdade para as pessoas acharem que é só mais um ser humano. Exato. E aí não causa tudo aquele rebuliço no mundo. Exatamente. Essa é uma delas. A segunda é que tem que ser suficientemente extraterrestre para valer a pena o estudo. E do que vai ser desenvolvido dali? Se é o momento ou não. Ah, Se é a hora desse estudo, que sim, é valioso, mas será que tudo pode vir antes da hora ou tudo tem o seu momento certo? claro. Será que todos os espíritos que trouxeram rico e grandiosos ensinamentos a Kardec tivessem adiantado informações? Será que era a hora? Entendi. E para quem está acompanhando a gente agora, todos têm motivo de se sentir, sobretudo que gostam desse assunto, têm motivo de se sentir alegres, porque o senhor não falou não. Sim, no momento disso que era impossível e nem proibido. Mas há também um estudo a fazermos para entender se isso é horário, necessário e evolutivo. Como e onde. Exatamente. Mas se não for o momento dentro dos próximos 3 anos, com certeza até o final da minha vida é possível. Sim, sim, sim. Isso é certeza. Exato. Isso o senhor concede. Consigo. Pronto. Muito bom. Segunda coisa, lembra que eu ia pedir 2 coisas. A segunda é que façamos um estudo desse em outro planeta. Você quer fazer um estudo, levar você a outro. Exatamente. Pelos médiuns que eu conversei nos Estados Unidos, eles disseram que eu já fui para outro planeta, com 9, 12 anos. E eles têm tecnologia para isso. Se tu volta, tu esquece tudo. Mas já aconteceu. Eu, para dizer a verdade para o senhor, com todo respeito ao médium, apesar de toda a informação que ele ter passado ter sido muito coerente, porque é assim que a gente tira a seriedade do estudo. Eu não conseguia até... Acreditar. Acredito, mas sabendo que, esse cara está viajando. Mas agora falando para o senhor e já tendo várias provas da mediunidade do menino, posso perguntar, aconteceu isso já então? Eu já fui para outros planetas em carne. Já fui. E aí voltei e lá fez todos os trabalhos segundo ele que tinha que fazer para desenvolver o trabalho que eu ia desenvolver aqui, que eu nem sabia o que era. Então acontece isso com os seres humanos. Acontece. É real isso. Isso. É um estudo necessário. Óbvio. Nada que seja contra vocês, seja contra nós. Me coloco como nós. 40 mil anos não é tanto, não é tão pouco tempo assim. Nada que vá contra a evolução. Sim, essas tais abduções, como podemos dizer, essas viagens, Sim. para ajudar ou para um propósito maior daquelas pessoas. Claro que sim, entendi. Que às vezes
alguém tem que desenvolver algum tipo de função de utilidade pública, né? E vocês sentem quando a pessoa pelo menos vai conseguir desenvolver algo que não seja só em cima dela e do desejo dela, e que, por mais imperfeita que seja, vai suficientemente útil levá-la, que vai dar o resultado desejado, esperado. Sim. Entende? Então, seria possível, nem que eu não lembre depois, fique do jeito que eu estou agora, mas pelo menos entraria algum tipo de material de estudo. Seria possível. Seria possível, mas também é algo a se estudar, se é necessário. Estudarei junto à sua equipe. Então é outra coisa a qual o senhor não diz não. Porque é possível. É possível. E às vezes pode não ser um momento para todo mundo, mas não é todo mundo que vai ver esses vídeos, né? E todo mundo que com ele estuda, sobretudo a gente, né? Do astral e das colônias. Sim. E como já tem colônia que já tem contato com extraterrestre, isso é muito comum. Pode ser uma forma de abertura, talvez não para os humanos, mas para a gente lá nas colônias. Sim, sim. Por isso que o senhor falou que vai ver com eles. Sim. Tá certo, então. Comandante, quando se fala em hierarquia, o que define a hierarquia entre vocês? Não é uma definição hierárquica dessa forma, onde há um máximo e um menos. Há uma definição daquilo que você está afinizado a poder atingir. Lúcius, que está ligado ao comando de lucidez do planeta, pois nele traz isso de uma forma muito clara. Então pode exercer essa função de uma forma muito plena. Eu exerço em minha plenitude, pois isso está de forma clara e plena dentro de mim. E assim todos os outros, entendendo que nós fazemos parte de um comando ou de grupos. E dentro desses grupos não somos únicos, somos mais um. Nos vemos todos como iguais. Cada um faz aquilo que é necessário fazer. Assim. Uau. Então, sabendo que isso é comum, que as pessoas são levadas para estudos em outros planetas, como que é possível suportar a vibração de lá, sabendo que o corpo não tem essa adaptação para viver lá? Dentro desse estudo é feito tudo um campo artificial para aquele corpo, para ele se adaptar exatamente onde ele estará. Digamos que dentro da estrutura que ele vai ser estudado e do que ele vai aprender, pois não é só um estudo onde se disseca você, mas onde você tem muito mais a aprender. Dentro disso, você fica num ambiente artificial ao planeta que você foi levado, mas natural àquilo que você está acostumado. Nessa ocasião foi descrita que por volta do ano de 2007, quando eu morava na Califórnia, uma dessas naves que ele chamou de comboio passou a me pegar. E a gente foi para um planeta que ele chamou de Revisão 5, de irmãos que são felinos. E que lá nós permanecemos em estudos por 3 semanas. E aí eles fizeram um ajuste, como se fosse uma roupa, que permitiu que as minhas células ficassem aclimatizadas ali e não desajustassem. Isso também acontece. Sim, sim. Tecnologia de cada lado tem uma tecnologia, nem tudo é igual e o universo é muito expansivo. Exatamente. E não seria uma roupa, uma maneira artificial dentro do ambiente que você está? Que foi o que o senhor escreveu. Exatamente. Claro.
Então, esse estudo que ele disse que aconteceu por volta desses anos comigo indo para esse planeta, foi fato? Foi fato. Daí ele disse o seguinte, eu falei, mas como? Se eu fui para esse planeta, aí ele falou, lá também vieram outras pessoas do seu planeta, não muitas, mas pessoas de outros planetas. E lá fizemos um estudo, todos juntos. Quando, comandante lá, eu perguntei para ele, como que ninguém se deu falta da minha ausência? Ele falou, não, a gente voltou na mesma hora que a gente deixou você. Como você me pergunta como? Como isso é possível? Entender que todo habitar e o tempo e o espaço, como você aprende e vem aprendendo, já aprendeu na vida, é totalmente relativo e diferente, sendo totalmente comum a hora de você sair de um ambiente onde está se vibrando e está se acostumado com uma linha, com uma energia, com um campo, naquilo que você acredita ser o tempo, onde é o relógio, onde você conta aquilo que você vai. Você sai de toda essa estrutura, lá se passa outro tempo, uma outra velocidade, um outro desenvolver, e você retorna. A tecnologia é muito expansiva. A partir do momento que você sai do campo de dimensão que está e vai-se para outras, ou seja, está fazendo essas viagens, podemos dizer temporais, se caminhando de outras formas e indo a lugares que pode passar de uma forma muito mais acelerada. Quando você retorna, não se passou o tempo que passou lá. Como vocês fazem a gente esquecer? Caramba, 3 semanas? E se esquece, qual que é o propósito de ter ido lá? Como isso se fixou e como isso pode ter auxiliado no seu subconsciente. Assim como você desdobra, chegando ao mundo extrafísico, e você esquece, o mecanismo, digamos que é praticamente igual. Quando você retorna, você também não lembra. Por quê? Porque nem tudo seria evolutivo se você lembrasse, podendo te trazer perturbações. Então é melhor o seu consciente, inconsciente, subconsciente armazenar tudo isso e dentro dele poder vibrar uma outra situação do que sua própria consciência, que poderia te atrapalhar. Algumas fontes, no caso Bashar nos Estados Unidos e outros, têm dito que muitos desses contatos que já aconteceram e que estão lá registrados na nossa existência, na nossa mente, a partir do ano de 2017, 18, 19, 20, vão começar a vir à tona a superfície da consciência e vamos começar a recordar esses encontros. É correta essa afirmação? De uma certa forma, sim. Haverá essa consciência expandida daquilo que está adormecido. Não num tempo tão breve quanto esse que você já vive. Demorará um pouco mais. Mas estamos num tempo de início de despertar. Entendam, quando há um início de despertar, ele não é brusco, mas muitas vezes ele é calmo e sutil, onde vai abrindo levemente os seus olhos e despertando todo o seu corpo de um momento natural. Claro. E a descrição que me deram quando eu tinha 12 anos, que vieram me buscar, é que eu meio que o meu corpo começou a querer desmaiar e daí desmaiou mesmo. Por que acontece isso com a gente quando a gente vê vocês? Aí ele falou até que você ajustou e aí já estava
nave, a gente já estava indo. Muitas vezes, por crenças, situações íntimas, por vibrações, vocês acabam entrando nesses estágios de desmaios, de mal-estar. Por isso que vocês acabam caindo. Quando diz que o extraterrestre, pelo amor que ele já cultivou dentro de si, tem uma vibração muito mais forte, e isso, por mais que se diga que é bom, pode trazer à tona muitos medos que o ser humano carrega escondido dentro de si e causar até um choque mental nele e ficar louco. Quanto disso é fato, quanto disso é mito? Um vibracional, um campo vibracional muito mais expansivo e elevado pode fazer isso de forma quando você se afiniza a ele. Um ser que vem de outra orbe, ou um próprio mestre, quando está num campo vibracional muito elevado, vai chegar àquele que já busca essa alta vibração, aquele que de algum modo está se elevando dentro disso, mostrará-se dentro dele tudo aquilo que ele necessita para cada vez mais vibrar mais alto. O que leva o ser humano a desejar esse contato com os extraterrestres e ao mesmo tempo ele tem todo esse medo? A busca pelo desconhecido, grandioso, que naturalmente leva os seres que querem evoluir e trazer em si essa renovação interior, expandindo para fora e descobrindo o que tem de mais e o que ele realmente é. O medo, tudo igual. Tudo que você descobre no seu interior e de novo que o mundo pode te trazer, aquilo que você não pode controlar, você vai criando essas ilusões e a partir dali as fantasias sobre como aquilo vai desenrolar. Criando medo. Acabei de pensar numa proposta. Se de repente a gente não é o momento, e que seja isso eu quero, mas se não for a mostrar isso para as pessoas, se eu já encontrei com vocês, que tal a gente, o Senhor proporcionar encontro com 7 desses que estão na Terra, e eu conversar com eles nos bastidores, e eles me passarem cada um conteúdo para um livro. E aí o livro, todo mundo pode achar que eu sou mentiroso, então não vai influenciar em nenhum planejamento de abertura a todo o povo, e ainda assim vai funcionar como estudo para a gente no astral. Sim, sim. Isso é possível. Isso é possível. Isso o senhor pode fazer. Podemos. Agora é só agendar o tempo. Sim. Pode. Daí eu encontro com o extraterrestre, a gente conversa, eu anoto, ele me passa os dados. Um capítulo. Deu 7 capítulos, coloco tudo e termino e volto e falo com o senhor. Se possível. Se possível. Isso consigo trazer de uma forma natural a sua vida. É, perfeito. Então, aí depois eu, obviamente, digo às pessoas e tudo. Se eu passo por mentiroso ou não me importa, mas pelo menos a gente tira isso, né, de envolver todo um protocolo de abertura e comunicação. Sim, sim. Né? E aí facilita tudo isso. Sim. Perfeito. Então. E aí o senhor acha que eu vou suportar o encontro com eles? Sim. Só não suportaria se ficar preso a ilusões. Certo. Se abrir sua mente, expandir o seu interior, você pode tudo. E a equipe também do diálogo às vezes pode dar uma calibrada aí. Sim, sim.
para o propósito. E esses que o Senhor pode trazer para a gente, que são suportáveis pela minha vibração, de quais raças assim são as primeiras que vêm à sua mente, que poderiam? Aí eu prefiro Deixar entre nós. deixar acontecer. Ah, Para que não crie expectativa. De uma forma nem... Eu entendo a sua maturidade e lucidez no trabalho, sim. mas de uma forma, e muitas vezes, alguma expectativa que está no seu profundo. Aham. E você nem tem conhecimento. Então eu prefiro que a coisa aconteça de forma natural, Claro. sabe? Muito bem. E todos eles são necessariamente muito parecidos com o ser humano? Que esses que eu vou encontrar? Ou nem todos? A maioria sim. A maioria? A maioria sim. É melhor. Claro que sim. Claro que sim. Claro. Se são 7, 4 deles são muito parecidos com o ser humano. Os outros 3 nem tanto. Claro. Mas não necessariamente um gafanhoto, né? Não. Claro. Um altão. Que aí também... claro que Você sim. precisa se comunicar. Certo. Comandante Lau, o que mais dentro das suas funções é perigoso? Perigoso? Não vejo perigo em nada que faço. Acredito que a força que move o universo vibra naquilo que eu sou e acredito. E essa força nunca desamparará nada do que sou, pois eu sou parte dela e ela é parte de mim. Não haverá perigo nenhum dentro disso. Quando o senhor aconselha o ser humano a respeito dos reptilianos, porque infelizmente é a raça que levou, igual o Exu leva aqui na Terra, e eles levam a fama de ser malzinho. Mas uma raça de extraterrestre má, que conselho o senhor dá para o ser humano para que ele nem fique com medo e nem desenvolva essa vibração? Eu aconselho que não existe a raça má. Sim, a Terra também pode ser vista lá fora como uma raça má, pois está em evolução, está aprendendo nessa escola que é este planeta. Tem dentro das suas visões fechadas tantas similaridades como podemos ver nos nossos amigos reptilianos. Então, qual seria a diferença? Nenhuma. Não tenham medo, não vibrem esse medo, pois o universo, essa grande força, caminha para uma melhora interior e exterior. Nada que não seja para uma progressão do ser virá. Não existe o mal, não vai haver um domínio, nada fantasioso disso. Essas grandes inteligências, a grande consciência, trabalha com uma inteligência a favor de um melhor a ser trazido. Certo. Quando se fala que existem extraterrestres em bases veladas, escondidas, e daqueles que são maus, que fazem rituais onde eles abduzem criancinhas e as comem, existe isso? Será que não existe? Será que existe também as bruxas que voam em vassouras, que comiam criancinhas na Idade Média, fazendo rituais satânicos com Satanás? Nos Estados Unidos se ouve falar da Área 51. O que é permitido a gente saber a respeito desse lugar? E se esses governos realmente tiveram contato com esses terrestres? E que ligação o senhor teve com esses contatos?
Sim, existe essa área que está preservada inúmeras informações sobre as vidas fora do planeta. Houve contatos muito próximos a este governo e a outros. Todos os contatos tive minha participação de formas indiretas e diretas. Não quer dizer que sou aquele que sempre estava no contato, mas de uma forma indireta estava, e outros de uma forma direta também estavam. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui convidado por um olheiro, por um conhecedor desse grupo chamado Majestic 12, Majestic 12, que disse que o integrante, de certa forma, ou tinha se afastado ou tinha falecido, o que era dirigente do grupo. E eles disseram que não é qualquer um que pode substituir e que esse integrante, ele tinha a pupila do olho bem no meio, azul. E não sei como, ele viu uma fotografia minha na internet, não sei o que, entrou em contato e pediu uma fotografia do meu olho. E fez um estudo, e segundo ele, que eu não acredito, ele disse que eu tinha isso também igual ao outro. E se eu não queria entrar nesse grupo de seres que não estão ligados ao governo, e o governo não tem jurisdição sobre eles, eles fazem o que eles quiserem, porque eles são autônomos. Se eu não queria fazer parte disso, dentro desse grupo de 12 que, quando qualquer coisa acontece referente a extraterrestres, são eles que vão com tecnologia até o lugar e comunicam-se com eles. Tem relatórios na internet que esse grupo realmente existe, eu fui atrás de ver. O senhor tem algum conhecimento sobre por que a pupila do olho tem que ser azul para fazer parte de um grupo desse? Podemos ter um conhecimento que existem preceitos, crenças, dogmas em todos os sentidos. Claro, para se prevenir também, né, de não pegar qualquer coisa. Exatamente. Isso também se aprofunda nos estudos com seres de outras orbes, como nesse caso. Dentro daquilo que eles acreditam, que eles vivem, é necessário. Muitas vezes, por uma elevada arrogância do ser humano, ele acredita entender de pleno e único conhecimento daquilo que ele estuda, acreditando ser o maior conhecedor. Mas existe muito mais do que o olho pode ver e daquilo que a pessoa se permite perceber. Eu achei muito perigoso eu aceitar isso. Ia ser legal falar com os extraterrestres, que já para eles já é uma coisa normal, mas eu ia me sentir um pouco preso, porque eu ia ter lá minha mansão e às 5 horas da manhã tu tem que ir. Aí você que ia fazer esse estabelecimento de comunicação com eles da linha de frente. Só que o senhor tem percebido que todo mundo que se envolve com isso de uma maneira muito mais acaba ou morrendo ou acaba de alguma forma tem uma energia contrária que isso vem à tona. Como que teria sido a minha vida se eu tivesse aceitado isso? Sendo quem você é, você não conseguiria. Uma energia que não vibra no igual que você é. Provavelmente você não estaria mais aqui. Ou se estivesse, não estaria em sua plenitude. Claro. E felicidade.
mas ia ter satisfeito uma vontade de tantos humanos, né? Que é ter tudo e ainda mais acesso a todas as tecnologias de ponta mesmo e ainda se comunicar com os extraterrestres em primeiro plano em todo mundo, antes de todo mundo do planeta. Dentro daquela ilusão, acreditando que aquilo seria aquilo. Mas como toda outra ilusão, enganado, iludido dentro das suas próprias fantasias. E provavelmente nunca ia encontrá-lo. Não. Ou seja, aqui a gente aprende uma lição, que às vezes ficar satisfeito com seguir o seu caminho e com o pouco que se tem, que é o meu caso. A gente não para em lugar nenhum, não tem casa, não tem família, e só de estar com você já é uma alegria enorme. E é uma paga que mais, né, a gente não ganha dinheiro, mas segue o coração. Sempre. Aí é o seu direcionamento, calmo. Onde você está no seu verdadeiro caminho. Nossa. Não nos caminhos ilusórios, que são fragmentos. Nossa. E eu percebo isso também agora, como o senhor fez assim, que todo mundo ganha muito mais se tem paciência e deixa as coisas aflorarem no seu tempo. Exatamente. É isso. Claro que sim. Por que quando se diz primeiro contato se pensa que deve ser com extraterrestres muito parecidos com a gente? O senhor já ouviu falar do Yael? Eles dizem que são a primeira sociedade que vão entrar em contato com a gente. Poderia ser esse primeiro contato o mais comum para ter uma tranquilidade maior entre as raças, pois ainda vocês não veem o todo como todo, mas sim como parte excluída desse todo, dentro de muitas vezes de arrogância como centro de um todo, ou como uma parte tão ridícula, inferior desse todo. Então, para se sentirem mais adaptados, é melhor começar dessa forma. Entendi. Tem como o ser humano ter algum tipo de atitude que faça avançar esse momento tão esperado do grande encontro entre nós e os nossos irmãos estrelares? Não há como forçar, não há como dar, só há como deixar fluir, como uma água que vai indo, trazendo aquilo que é necessário, um rio que corre seu caminho natural, pois a cada vez que se fala o que fazer, por um instinto, dentro das ilusões, nos sentimos obrigados e acabamos caminhando para o contrário. Questão. Esses espíritos, que o senhor já deve ter ideia quem são, com os quais eu vou encontrar, que são extraterrestres, nascidos em outro lugar e aqui sim estão na Terra, filhos de outros planetas, eles têm guias espirituais como nós? Sim. Por que não teriam? Claro. Pois também necessita de um amparo. O que seria um guia? Vocês costumam falar espiritual, mas esquecem de voltar para a essência da palavra espírito, que é o profundo. Espíritos astralinos, guias astralinos, guias de diferentes dimensões, a conexão com esse profundo que é necessário para ajudar
na evolução. O fato deles terem vindo, esse 7 em específico, de outros planetas, dá a eles faculdades mediúnicas mais avançadas que a nossa? Podemos dizer que um pouco mais perceptível, mais ampliada. Digamos que num todo, no mar, onde as ondas caminham assim, flutuam assim, esses flutuam assim. Explica melhor isso que o senhor falou por último, por gentileza. Não explicar melhor, ajuda-nos a compreender melhor. O senhor já explicou. Digamos que na mediunidade, onde a maioria aqui flutua nas suas percepções de forma constante. Assim, esses seres flutuariam de uma forma mais expansiva, com percepções extrasensoriais muito mais afloradas. Quando eu encontrar com eles, eles têm a capacidade de entrar na minha mente e fazer eu ver neles uma forma diferente daquelas que eles realmente são, se eles quiserem? Tem. Como até um desencarnado pode fazer você perceber, mesmo que não tenha uma visão, uma clarividência, mas você, por uma fração ou por um momento, perceber quem está ali de verdade. Entendi. Como eles conseguem suportar a atmosfera do nosso planeta? Depois de muita habilidade, estudo e uma frequência próxima, pois se estão aqui, mesmo de alguma forma ou outra, a frequência vibracional é a mesma. Entendi. Ou suportar, né? Quando o senhor diz que eles fizeram muitos estudos, então eu não vou encontrar com uma pessoa sem estudo de outro planeta. Esses que estão aqui, eles não estão de passagem ou brincando. Não. Nem você está. Sim. Mesmo que isso esteja no seu subconsciente, guardado, no seu íntimo, você não está aqui brincando. Você está no seu constante estudo, a constante aprofundamento daquilo que você quer trazer para fora, mesmo que isso seja de uma forma inconsciente. Claro que sim. Comandante Lau, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estudo consigo. Dizer que, como a gente conversou nos bastidores, que me veio a ideia de pedir ao senhor que trouxesse alguns mestres orientais, e aí foi dito que foi uma ideia que partiu do senhor antes, até por isso eu achei desculpa que o senhor era um ascensionado oriental, porque a gente vai fazer um trabalho com eles, né? Com os orientais. Por que o senhor teve essa ideia e me inspirou, se é que foi isso que aconteceu? Sim. Pois esse grupo que eu quero que você traga tem muito a dizer, muito a informar. Como eu já disse, mesmo no meu seno, nunca tendo encarnado como vocês, sempre estive nos bastidores e de uma forma muito ligada a muitos ensinamentos oriundos daquela região. Entendi. Então, como os meus discípulos, gostaria que esses hoje mestres pudessem informar e agregar com você. Uau! Que assim seja. E dessa forma, em prol do trabalho, do benefício de todos, estreitamos as nossas amizades. Sempre. Claro. Para mais serviço, né? Não é para mais brincadeira e diversão. Para um
Contínuo estudo. Que assim seja. E não é nossa diversão se estudar? Total. Uma satisfação imensa. Muito obrigado. Quais são as suas palavras finais para esse encontro nosso de hoje? Sintam como uma água a fluidez da vida caminhando em vocês. Algo que você sente tão latente no corpo e tão fluídico, que te molda e te eleva para aquilo que você necessita naquele momento, te trazendo de um estado bruto, um estado líquido, a uma novidade, a algo muito maior que você possa ser. Posso lhe dar um abraço? Louvado seja, graças a Deus. Comandante, muito obrigado, viu? Deus abençoe, Deus lhe pague e que eu possa sempre ser útil, viu? Graças a Deus. Que assim seja. E aí? Se ela é clara, como se ela tivesse mais clara, mais bem clara. Quanto desse espírito que se comunicou, quanto da seriedade desse espírito que se comunicou com a gente hoje, você sabe existir? Meu contato com o Lau deve ter uns 10 anos, mais ou menos uns 10 a 11 anos no máximo. Ele veio depois, já tinha um trabalho com os outros guias, e veio esse contato com ele profundo, né? E ele sempre trouxe muitas informações interessantes, de vasto conhecimento, que depois eu ia pesquisar, estudar algumas coisas e ver. E era mesmo. E era mesmo dentro daquilo. Porque até você às vezes duvidava. Sempre, de todos eles. Todos são comuns já. Se eles vêm falar uma coisa, eu sempre me põe à prova de ver se é realmente aquilo, se não é. Isso não está ficando louco. Dando papo da banha. Só chega falando que é alguma coisa, eu vou lá e acredito, não. Claro. Mesmo que tu veja ele pela vidência. Mesmo. Esse você viu pela vidência. Vi, a primeira vez que ele veio, aconteceu um fato, uma situação X, que ele veio e incorporou de primeiro, eu não o vi. Eu comecei a vê-lo depois. Ele tem que aparecer. Quando ele se apresenta? Quando ele se apresenta para mim, de um homem, me parece bem diferente. Ele tem uma aparência de um homem, de praticamente 2 metros de altura, muito alto, cabelos longos, negros, compridos, um cabelo negro que viria até mais ou menos a altura do calcanhar, que ele costuma amarrar, o corpo meio forte assim, bem torneado, bem feito, um olho diferente, um olho que... Mas ele tem 2 olhos. Tem 2 olhos, um olho que não é daqui, não é um olho, né? 2 olhos que não são daqui, um olho que a gente não costuma ver. Tipo de gato? Mais ou menos isso. Um olhar também muito profundo e diferente. Tem a face humana, mas tem essa diferenciação, né? Tem esse olho meio... Você lembra de alguma coisa que aconteceu? De agora? Não. Nada? Você sabe que ele confirmou que eu já fui levado para outro planeta? Não em desdobramento, em carne e osso. Eu não lembro de nada. Outra coisa que ele confirmou, que foi dito para mim por outros médiums nos Estados Unidos, que
com a idade de 9, 12, eu fui levado para outros planetas. E depois, agora, com 27, quando eu estava morando na Califórnia, um felino, igual aquele filme do Avatar, parecido com aquilo, Sim. alto, um pouco diferente, mas meio igual, mais próximo do ser humano do que diferente, mas com traços felinos, foi na minha casa. A descrição está naquele livro lá, Humanos Felinos. Conversou comigo lá por 2 horas, depois veio um comboio e me levou para o planeta deles. Ficamos lá 2 semanas, não, 3 semanas estudando, depois voltamos e eu esqueci tudo. Ele confirmou que isso aconteceu realmente. Outra coisa, calma que eu não falei tudo. Eu pedi a ele que, como ele é o comandante nesse setor, que ele permitisse que fizéssemos estudos com um extraterrestre, filmando. Ele não falou que não, mas ele falou que vai estudar a possibilidade. Mas não para aí. Porque eu queria chegar numa coisa que era possível fazer. E ele disse que... eu perguntei a ele, que tal então? Ele disse que tem muitas raças já na Terra e ele tem contato com todas. Falei, que tal então o senhor arranjar um encontro entre eu e 7 extraterrestres que estão aqui encarnados? Eu converso com eles, sem filmar, sem nada, faço um capítulo com cada um, 7 capítulos, faço um livro. Aí não vai mexer com protocolo de nada, tranquilo. Aí ele falou, isso pode ser feito. Isso eu garanto, isso eu faço acontecer, tranquilo. Então, o que saiu do diálogo de hoje vai muito além do que você, como ser humano, até se arriscaria em qualquer nível. Você tá louco? Não, vai. Como você se sente agora que eu te disse tudo isso? Que veio da sua mediunidade? Dá tão tontura. Vai muito além. Porque eu imaginei que ele poderia falar com você. Muito. E você conhecendo ele, obviamente que ninguém melhor que você de falar da profundidade, da seriedade do seu trabalho. Sim, sempre. Você não tem dúvida Não. que o que ele falou Seja real, não. Se ele falou, acredito que seja. que vai acontecer. Acredito que vai. De alguma forma ou de outra. Acredito que Lógico. foi ele que falou, nunca imaginei que ele falaria nada nem disso. Claro. Mas se ele falou, acredito que vai. E nem eu, cara. Quando eu comecei a falar com ele, sabe que eu achei que ele era um mestre ascensionado. Chinês. Ele... Tu falou pra mim, não, tu conversa com ele, tu vê o que ele é. Deixa ele falar. Daí eu cheguei meio, desprevenido. E aí, o que tá acontecendo? Não, ele nunca chegou a falar, nunca deu. Nunca se apresentou, podemos dizer, para ninguém como alguém de outro lugar, de outra órbita, nada disso. Nem pra você. Passou muito tempo depois, ele me explicou o trabalho dele, depois de muito tempo. Como ele era diferente assim, Na hora de ver, né? Tu já sabia que não era daqui. eu sabia que não era daqui. Porque na vidência tu via. Via, mas eu tentava falar, eu não sei. Até ele me explicar o trabalho dele, e como ele sempre me explicou, que ele estava muito ligado aos chineses, a esse povo, a passar essas informações, passar muita coisa que foi vinda para a Terra, mas ele nunca tinha reencarnado. Eu fui sempre, como tudo dele sempre fez muito sentido, mesmo sendo muito louco assim, eu sempre fui observando e vendo a seriedade do trabalho dele. Que é um trabalho que, quando você... é muito fora, né, de uma lógica, porque é alguém que vem com um nome, que parece que está ligado totalmente, é um mestre que já desencarnou, tal, mas daí não é, que está ligado aos chineses, mas está ligado de uma forma indireta, né, uma forma de... Hoje ele explicou muito mais, acho que até que você sabe. Com tudo isso que você me falou, tudo isso já é muito mais novo do que eu imaginei. E eu nunca imaginei que ele falaria isso num diálogo. E nem imaginei, nem isso que você me contou.
muito mais além do que eu poderia. Você já procurou confirmação e você falou, eu mesmo vou atrás de saber. Sim, sim. E você já trabalhou tanto tempo com os seus guias que sabe que nenhum deles ia permitir nada disso acontecer se não fosse um fato real e o momento correto. Sim, sim. Acredito muito neles, acredito muito na maturidade e na postura deles. Então acredito em como que eles ordenariam esse trabalho e colocariam. E eu acredito na sua seriedade, sabe por quê? Por como você contou a história de como você veio parar no diálogo. Você nunca teve interesse e nem sabia que era possível Nunca sabia chegar até mim. Não, né? eu nunca fui atrás para ver. Porque eu acreditei que você ficava buscando as pessoas. E que se fosse para chegar em você, eu que ia arrumar um jeito de chegar em você. Você ia descobrir por algum motivo que dentro de ver de alguma forma, Sim. alguma coisa e chegaria. E quando um amigo pediu para você, tu falou para a entidade, ela falou: deixa, espera que fala para ele que na hora certa. Mas eu acreditei até que isso aí era só para o cara ficar falando na minha cabeça e não alimentando. Eu falei, tá bom. Eu fiquei só falando, não, espera. Eu só repetia para ele, ó, na hora certa a gente vai atrás, na hora certa vai acontecer, na hora certa vai acontecer. Toda vez que ele ficava, até ele fazer e ir atrás de você, até para oferecer ajuda para você naquilo que você faz. Até chegou a gente já, né? Acho que Desculpa. Então, bom, uma última questão. Eu vi também que você não tem interesse de se aparecer como médium, até porque você não dá consulta incorporada, não cobra consulta incorporada, não é chefe de terreiro, não quer que ninguém venha atrás da sua mediunidade. Não. Eu tenho um trabalho com eles, eu trabalho dentro do meu espaço com eles, onde eles dão curso, onde eles elucidam, mas em nenhum momento cobro, em nenhum momento dou consulta. Se a pessoa liga aqui e quer falar com eles, não é. Se quer vir dentro de um curso que eles estão dando, tudo bem. Quer participar dentro do grupo de estudo que eles têm, tudo bem. Mas fora isso. Olha. Fora isso, eu não trabalho de uma forma com eles. De a pessoa vir me procurar para falar com o Tatá, falar. Claro. Eu passo a mensagem que eles querem passar. Aí. Deixo passar. E o comandante lá nunca vem quando você chama, vem quando ele quer. Vem quando ele quer. Só vem quando ele quer. Nunca quando eu estou predisposto. Nem passa isso na minha cabeça. Isso está tão comum para mim que não existe. Eu vou chamar fulano. Não. Claro que sim. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. É um momento revolucionário para a nossa sociedade, para o diálogo com os espíritos, né? Eu também já tive fazendo alguns livros, provas, né, da comunicação deles, que me deram, e sei que tudo isso vai ser de muita valia para todos nós, tanto encarnados quanto os irmãos das colônias que conosco estudam. Muito obrigado por poder fazer parte de tudo isso com você e poder trazer essas informações. Depois eu vou querer assistir quando sair, porque eu não faço ideia do que aconteceu. Não faço ideia do que ele falou. Mas eu espero que tenha sido muito proveitoso. Foi sim, cara. Foi. Muito obrigado. Precisar, estamos aqui. Graças a Deus. Então, quem é que contratou os seus serviços? De modo muito interessante isso. Porque o povo vê assim, né? Sim. Os meus serviços foram pedidos ou necessários por grandes inteligências que querem o avanço planetário. Bom. E essas inteligências avançam para um bem maior. E aqui já estão um longo período ajudando nessa grande evolução. E o senhor é tão físico quanto um espírito? Sim. E o senhor é tão físico quanto um encarnado, ou pode se tornar? Posso, muitas vezes, parecer. Mas se alguém for tocar, sabe que tem a mesma fisicalidade de um espírito. Sim.
Mas assusta igual, se precisar. Claro, Sim. claro. É o mesmo caso dos extraterrestres que se veem por aí? Ou eles são tão físicos quanto a gente? Alguns são físicos igual a vocês e outros iguais a nós. E eles caem dentro da sua jurisdição. Sim. Pedi ao Senhor, já até sabe, para o Senhor conseguir um encontro meu para fazer um trabalho igualzinho eu estou falando para o Senhor, com um extraterrestre encarnado, na mesma vibração que eu, nesse planeta, inicialmente. O Senhor pode conseguir isso. Mas se não for o momento dentro dos próximos 3 anos, com certeza, até o final da minha vida é possível. Sim. Isso é certeza. Exato. Isso o Senhor concede. Consigo. Pronto. Muito bom.